Então, gente, boa noite a todos. Peço desculpas aqui por esse meu travesseiro florido aqui, cheio de frufru aqui atrás. Aqui eu estou morando atualmente na casa da minha mãe e aqui meu escritório não está funcional ainda. Então eu estou aqui no outro quarto de dormir aqui. Estou confortável, estou na cama, mas com certeza no escritório sinto falta. Agradeço a presença dos irmãos e das irmãs. A gente está iniciando o ano de 2022 aqui, agora um pouco mais com afinco, com vontade. O grupo teve um tempo aí, até por conta da pandemia, assim, um pouco longe, né? Cada pessoa enfrenta suas dificuldades e tal. Nós estamos reiniciando. A proposta desse ano, então, é conversar e estudar o livro do David Koyzis. Eu tinha feito uma enquete com os membros ano passado, até tinha ido para a área da educação, mas aí eu fui um pouquinho egoísta, espero não me arrepender. Eu achei que depois que iniciou a guerra da Ucrânia, eu mudei um pouquinho de ideia e achei que a gente deveria, vi já um grupo já estudou esse livro, eu não sei qual, grupo de Maceió, se não me engano, está estudando, eles já entrei em contato para a gente fazer uma live conjunta, eles estão estudando o livro já um pouquinho mais adiantados nesse livro. Esse livro foi citado num curso que eu fiz com o Pedro Dutti. Isso, Maceió, Sana, obrigado. E nesse curso que era sobre as questões de gênero, ele tocou muito nessa questão política e falou de vários autores. Além de Doivert, claro, né, falou do David Koyzis, falou do Bob Goodsworth, eu não sei meio como pronunciar esse nome, mas enfim. E esses caras todos mencionados na bibliografia do David Koyzis. Não sei se vocês chegaram a ver a bibliografia dele. É bem rica. Ele traz um apanhado. E eu disse, não, gente, eu sei que o resultado da enquete foi esse, mas já tem um grupo estudando na área da educação mesmo, um livro bem interessante que é do Igor, né, que é o Escola do Messias, que eu acho muito legal. Quem quiser participar desse grupo, essas discussões estão bem interessantes. E daí eu disse, vamos trabalhar também um pouco aqui para nós, em face dessa guerra, esse tema. Tá? Vai funcionar da seguinte forma, eu tenho um pequeno PowerPoint, eu vou fazer uma fala aqui, ok? Vou tentar ser o mais breve possível. Essa fala vai repassar os principais tópicos do primeiro capítulo e depois nós vamos abrir para conversação. Está previsto para umas 2 horas. Eu já tenho 2 links disponibilizados. A gente está já nos primeiros 10 minutos da primeira hora, tá? Porque é pelo Meet, então tem esse limite agora. Logo em seguida, ah, eu acho que todos que tiveram acesso a esse link também já devem ter tido acesso a outro link, tá? Então a gente tem esse tempo aí e espero que seja um tempo abençoado. Afinal de contas, a gente está aqui também como um grupo da ABC2, mas em nome do reino, em nome de a gente poder contribuir, né, dentro da academia para todas as pessoas que estão no grupo, para as pessoas que vão ver depois os vídeos, né, poder ser mais uma fonte de edificação para a igreja e para a obra de Deus, que é assim que a gente se coloca, é assim que a gente deseja. Eu vou ter uma breve palavra de oração, então, como é de praxe nos nossos grupos, e depois, então, eu passo aos slides, tá ok? Pai querido, te sou imensamente grato por a gente poder voltar a esse tempo de estudo, de leitura, de aprendizado, com os irmãos e irmãs da ABC2. Peço que o Senhor esteja com a vida de cada um, nos seus locais de trabalho, nas suas cidades, nos seus outros grupos, nos seus afazeres, nas suas igrejas, dando sabedoria, discernimento. Que o Senhor permita que esse trabalho da ABC2 cresça também não só em quantidade, mas na qualidade das discussões, no cuidado, no carinho, na dedicação daquilo que é feito como obra para o teu reino. Eu especialmente sou grato porque tem sido bênção na minha vida. Espero que, e nós esperamos, Pai, que possa ser bênção também na vida de muitos mais. O Senhor abençoe essa reunião de hoje.
esse assunto tão delicado, Pai. Que o Senhor nos dê a sabedoria, a calma, o entendimento, o discernimento necessários para toda essa conversa. É em Teu nome que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, gente, sem mais delongas, eu vou passar aqui, abrir o meu PowerPoint. Vou projetar, vou perguntar se vocês vão estar de olho, tá? Desculpa. Se vocês vão estar vendo as imagens e ouvindo com qualidade. E vamos lá então. Só um instante que isso aqui está muito lento. Apresentar. Ok. O que vocês estão vendo aí agora? A sua tela. A minha tela. Ok. Ok, então, gente. Alguém me dá um sinal aí de se estão me ouvindo e vendo a projeção? Tudo certo. Perfeito. Ok. Então a ideia de hoje é a gente trabalhar o primeiro capítulo da obra, que a gente, por conta do contexto, escolheu, né? Que é Visões e Ilusões Políticas, do David Koyes, tá? Eu achei interessante porque a primeira frase do primeiro capítulo, tirando toda a parte do prólogo e apresentação e tal, ele começa dizendo isso na época de lançamento. Esse livro já é a segunda edição, né? Mas enfim, vivemos numa época extraordinária. Ele faz uma grande contextualização. Ele menciona, por exemplo, a Guerra Fria, tá? E aqui entenda-se como Guerra Fria, essa imagem deixa isso bem claro. As duas bandeiras representam, obviamente, duas ideologias, não são somente dois países. Durante muito. Perdão. Tinha um celular aqui me incomodando. Eu não havia desligado ele. Essas coisas de. Ok. São duas formas aqui que se subentende junto, né, com esses símbolos, duas grandes ideologias, né, não são só duas bandeiras. Ele cita a queda do Muro de Berlim. Aí é interessante essa imagem com esse muro, aí as pessoas tomando posse, digamos, do muro, né, antes de demolir ele, enfim. Essa palavra liberdade, muro, liberdade, o comunismo não tinha vindo justamente para trazer a igualdade, igualdade e liberdade, como é que essas duas coisas se relacionam. Ele menciona o fim do apartheid. Lembremos aqui os tantos anos que o Mandela ficou preso, né, enjaulado. Eu sempre me lembro do filme do Ray Charles, onde apresenta bem a imagem dos ônibus nos Estados Unidos,
que tinham lá no fundo, tinha uma plaquinha, né? Colored, os coloridos, né? Mas enfim, houve uma mudança nessa nossa época. Obviamente ele está entendendo aqui as últimas décadas, né? Mas ele cita também o surgimento de um jihadismo radical. Interessante que essa imagem eu até lembro mais do que quando noticiaram a morte do Ayrton Senna. Essa imagem eu lembro exatamente onde eu estava quando alguém aqui na Escola de Música de Rio do Sul me chamou dizendo: olha só o que está passando na televisão. E era essa imagem aí, pavorosa. Ele cita a Revolução Iraniana. E aqui nós temos que lembrar toda a tal da Primavera Árabe também, né? Mas ele cita uma frase que eu li já em outro lugar, de um outro pensador, que eu agora não vou lembrar. Diz assim: essas coisas todas, né, acabaram minando a suposição comum de que a história sempre se move em uma direção progressista e secularizada. Progresso, ordem progresso, o positivismo na nossa bandeira, e secularizado significaria distante de um aspecto religioso, mas o tal do jihadismo, o tal do extremismo islâmico, ele faz cair por terra essa ideia de que o mundo está simplesmente se tornando secular. Bom, ele também fala no Ocidente, né? E cita algumas questões. O liberalismo desbancando, desbancando não é a melhor palavra, desembocando num individualismo exacerbado. Né? A ideia de liberdade econômica, não só, mas outras, indo para, digamos, o seu exagero, o seu lado exagerado. A democracia caindo num puro majoritarismo, quer dizer, basta ser maioria para uma questão valer e ser defendida por toda a sociedade. É só isso que conta, são só números. Os votos, a mão levantada nas câmaras de todo mundo, é isso que conta. Ele cita também a democracia liberal, a União Europeia e as tendências totalitaristas. Veja, eu não sei qual é a data da segunda edição, mas eu não sei se ele pegou aqui a eleição de Trump e de Bolsonaro, por exemplo. Né? Ele cita o Canadá como exemplo de que há uma luta enorme entre os nacionalistas e o liberalismo e o nacionalismo, quanto duas correntes ideológicas. E ele conclui dizendo que as ideologias estão longe de acabar, citando ainda o nacionalismo étnico, citando a teologia da libertação, políticas de identidade, assunto espinhoso. E aí ele faz uma espécie de transição, ele deixa muito claro, o autor, o que ele pensa que é a ideologia. É um ponto forte, extremamente polêmico, porque ele diz que todas essas ideologias são tipos modernos do fenômeno perene da idolatria. Tanto que na divulgação aqui desse encontro eu coloquei ideologia ou idolatria, afinal, o que nos move, né? Trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre o pecado e a redenção. Se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. Cara, a ideia já que me chegou até mim através do Pedro Dutti, no curso que eu fiz com ele trouxe um pouco essa ideia e ela é muito forte e há um grande choque quando a gente vê alguém dizendo isso de ideologia. Ele cita outros autores que tinham, eu não li, mas conheço as obras, que tinham proclamado, né, o fim da história, o fim do homem, o fim das ideologias, dizendo, não, peraí, a ideologia em si não está de modo algum prestes a desaparecer. O caso brasileiro
é só mais uma prova de que ele está correto nesse sentido. Ele passa aí então para uma parte mais conceitual, né? Ele cita esse autor Antoine, e aí eu não sei pronunciar o resto do nome, não vou pronunciar para não dizer besteira, que teria cunhado esse termo num sentido geral. Né? Aí ele teria também tido a influência do Locke, que é, no caso, a questão do empirismo. Todo saber que não seja imediatamente fundamentado na experiência dos sentidos deve ser rejeitado. Portanto, o conceito de ideologia baseado naquilo que pode ser experimentado a nível dos sentidos. Né? E aí, eu achei graça porque hoje colocaram uma foto do Galileu, até perguntei se vocês olhar a foto que estava divulgada lá do Galileu e comparar essa com essa aqui do Engels, cara, a barba, essa enorme barba, geralmente colocam o Marx como muito barbudo, mas nessa foto aqui eu não sei como é que o cara consegue se alimentar e sorrir aqui por debaixo desse para-choque aqui, mas enfim. É conhecida essa parte, né, a visão que eles tinham de ideologia, que é a velha ideia de que a luta de classes é o motor da história. Uma classe sempre domina a outra, e esse domínio, aí no caso da burguesia, né, para que esse domínio se perpetue, o proletariado, a classe que está na base da pirâmide, deve acreditar que sua condição opressiva de vida é melhor do que realmente é. E para isso existe a propaganda, para isso existe a lei, a legislação, e também, inclusive, se dizendo que aqui a ordem natural, faltou um L ali, é a ordem natural das coisas, talvez até a vontade de Deus. A isso se dá o nome a partir dessa visão de ideologia, ou seja, um conceito um tanto quanto negativo. Ideologia seria uma coisa a ser evitada, a ser combatida. Ele cita Karl Mannheim, também um autor que faz a diferenciação entre ideologia e utopia, né, que ideologia seria no sentido de conservação, no sentido de mascarar a realidade, e utopias no sentido de uma mudança. Mas, claro, esses dois autores concordam, então, que as ideologias são tipos de falsa consciência usados para justificar uma ordem social, aqui entre aspas, né, uma ordem social injusta, opressiva e assim por diante. Ele ainda cita a Hannah Arendt, só um instante, que eu preciso, se alguém está querendo entrar, eu preciso ver como é que faz isso aqui agora. Aqui. Perdão, só permitindo aqui que o colega entrasse. Opa. Ixi, aqui. Ela que escreveu, inclusive, sobre o totalitarismo, né? Sempre é sempre que um esquema puramente racional é imposto à comunidade, ele ameaça a manutenção de uma esfera política livre. Veja o que ela está dizendo. Leia-se aqui, racional talvez um tanto quanto artificial. Leia-se aqui talvez uma dura crítica aos teóricos que conseguem entrar na esfera do poder, né, como as ideias de Marx e Engels foram absorvidas por diversos países, como as ideias do Hayek e dos outros liberais, o Smith e todos esses caras da economia. Os governos os ouviram, né, e muitas vezes tentaram colocar suas ideias, mas ela faz uma crítica nesse sentido, da imposição de uma comunidade, o que ameaça a livre esfera política. O autor cita vários outros autores, né? Alguns já não tão conhecidos, não, acho que não cabe a gente esmiuçar isso aqui. Mas aí ele vai chegando num ponto em que ele começa a mostrar um ponto de vista que eu acho muito, muito legal para a gente pensar, e que essas ideologias, elas de certa forma têm propostas soteriológicas e escatológicas. Na teologia tradicional, né,
possivelmente seja bem sabido quando você vai estudar teologia, tem a cristologia, tem, enfim, tem várias áreas clássicas da teologia, uma delas a soteriologia, a doutrina da salvação, e a escatologia, a doutrina das últimas coisas, né? E ele começa dizendo que essa parte de confrontar as ideologias com a fé cristã, dizendo, olha, muitas ideologias se apresentam como tendo uma história redentora. A ideologia ainda deve ser uma categoria operativa, mesmo que pareça estar fazendo reivindicações da verdade reservadas a outras crenças. Ele está defendendo a ideologia, sim. O direito de se ter uma determinada forma de pensar, né? Mesmo que a gente acha que isso deveria, por exemplo, pertencer apenas à esfera religiosa, por exemplo, né? Ele cita esse outro autor, Bob Goodsworth, e as suas 3 regras bíblicas básicas. Olha a tipologia, a categorização que ele faz. Todos servem a um Deus de algum tipo. Deus aqui com Deus minúsculo. Subentenda-se o dinheiro, o sucesso, a beleza. Todos são transformados na imagem do Deus a que servem. E as pessoas estruturam a sociedade à sua própria imagem. Ele traz ainda Agostinho, que também fala de uma outra forma: nosso coração não descansa até que repouse em Deus. Tratando de uma necessidade, na verdade, que o Agostinho dizia que o ser humano tem, que muitos outros depois dizem da mesma forma, né? Nós todos temos um anseio. Nós todos temos um anseio de crer em algo transcendente, talvez mesmo que não se admita, né? Ele coloca isso como uma parte da natureza humana, é assim que eu entendo, pelo menos. Portanto, todos nós temos a necessidade de adorar, né, a algum Deus. Cada uma dessas ideologias vê os seres humanos buscando efetuar a própria salvação e estendê-la para o resto do mundo, em geral pela via da política ou mesmo por meios violentos. Bom, nós temos essa necessidade de adorar, de ter os nossos deuses, entre aspas, e portanto nós acreditamos que isso nos trará a salvação de alguma forma, a redenção humana, seja pelo ideal da liberdade, seja pelo ideal da igualdade de todos. Interessante trazer a justiça e a paz pelo meio da violência. É interessante pensar nisso, na contradição. Ele também fala, então, não só numa escatologia, mas numa soteriologia. Ou seja, todas essas ideologias ele aponta, colocam em algum aspecto da realidade, que não é o todo da experiência humana, algo que vai propiciar essa redenção humana, que vai trazer esse novo mundo melhor do que o que a gente tem, aquele segundo mundo, o outro mundo que resolveria nossos problemas, né? O Leslie Newbigin, ele tem um livro, quem puder ler, nossa, eu li, ele foi uma bênção na minha vida, o Evangelho numa Sociedade Pluralista, alguma coisa assim, tá? Ele aponta que essas ideologias acabam tendo a fé cristã como uma pré-condição, porque muitas vezes é dessa ideia da religião que as ideologias acabam se alimentando ao propor esse ideal de que através da valorização de um desses aspectos você vai melhorar o mundo e vai ter acesso à sua redenção, né? Essas ideologias também colocam a fonte do mal, portanto, ou seja, aquilo para qual a ideologia vai propor a redenção, em determinados aspectos. Portanto, o liberalismo, a fonte do mal estaria na visão comum, né? A liberdade do indivíduo seria muito mais importante
E, portanto, essa questão muito de comunidade é a fonte do mal. Os libertários, ao contrário, veem as formas de governo como formas opressivas, porque muitas vezes eles estão atrelados a essa visão mais anarquista, né? Que não quer um governo. Os conservadores odeiam toda a ideologia que proclama a dinâmica da criação, as mudanças sociais. Ideologias que têm mais essa visão social e de comunidade, por outro lado, vem como fonte do mal justamente a liberdade individual. Aqui vale a pergunta, né? Como é que você vai conciliar e tirar de cada uma o que nos pode ser proveito a partir da fé cristã com duas ideologias tão antagônicas, né? Que absolutamente colocam a fonte do mal. Uma coloca como fonte do mal o que a outra considera a redenção. Né? E aí fica uma pergunta muito importante. A fonte do mal está onde? Dentro da criação ou fora dela? Há algo dentro da liberdade, dentro de indivíduo, governo, dentro da dinâmica, dentro de uma perspectiva de nação, ou seja, as coisas imanentes, né? A filosofia costuma usar essa linguagem, o transcendente e o imanente, aquilo que é imanente. Há algo do que é imanente que pode ser fonte do mal e que, por outro lado, pode ser fonte também da salvação? Então, daí ele chega aos detalhes da questão escatológica, nas ideologias. Na medida em que seus seguidores contam uma história de redenção, o último capítulo, claro, postula um estado final em que tudo ficará bem. Um feito provocado, é claro, por esforços humanos heróicos. Nessa perspectiva do humanismo, do secularismo, é o ser humano que determina o curso da própria vida sem referência à vontade de Deus. E justamente esses objetivos se tornam esses deuses para os quais gente comum de carne e osso pode ter de ser sacrificada, os fins justificando os meios. A gente costuma dizer que isso é uma coisa que a gente repudia, né? Que os fins justificam os meios. Mas será que a gente, na nossa vivência política, acaba não fazendo parecido? É fácil pensar, né? Na medida em que as ideologias colocam em algo do mundo a fonte da salvação, eles estão fazendo uma promessa de futuro, de últimas coisas. Eu posso falar a partir da ideia do comunismo, né, que previa que no futuro o capitalismo se extinguiria, passaria por fases até chegar nessa utopia, nesse ideal de uma vida plenamente igualitária. Opa! Mas ele se pergunta, né, as ideologias têm algo de positivo? Claro, elas têm sim. Na página 44 ele diz: se as ideologias erram ao transformar alguma coisa da criação em Deus, mas se essa coisa criada ainda assim permanece boa, faz sentido afirmar que a ideologia ou as ideologias descobriram fragmentos da verdade. Deus é o Deus da verdade. O que é verdade só pode vir de Deus. Essa é a ideia que ele também quer colocar. E, de certa forma, as ideologias também trazem fragmentos dessa verdade. Ele também tem uma fala bastante otimista num seguinte sentido, né? Falando do capitalismo. O capitalismo não é capaz de sujeitar toda a vida humana, claro. Se você pensar em Cuba, que resiste, gostando ou não, sabendo que é um país que oficialmente se declara como um país ateu, mas enfim, fez frente a essa ideia do capitalismo. Outras nações fazem dessa forma. Nem todo sujeito se rende ao ideal do consumismo, né, ao ideal de trocar de carro cada 2, 3 anos, ao ideal de ter sempre o último celular, o último iPhone do momento. Né? Nem todo mundo se rende a isso. E que Deus permanece, portanto, fiel à sua criação. Ele ainda está no governo. Depois ele parte. Eu já mais ou menos estou chegando no fim dessa fala. Parte para um momento
onde ele tenta se perguntar um pouco como é que a gente pode classificar essas ideologias, né? Porque nós falamos muito ainda em direita e esquerda, eu mesmo uso e acho que tem a sua validade, mas ele faz um questionamento. Primeiro, essa ideia muito linear, né? Centro, direita, esquerda. Aqui eu omiti o centro-esquerda e centro-direita porque não tinha espaço, mas extrema esquerda, extrema direita. E ele diz que essa visão muito linear é de pouca utilidade por três motivos. Primeiro, é uma certa. Fugiu a palavra agora, mas enfim, se relaciona aos assuntos. Fugaz, né? Fugidia, temporária, se relacionam aos assuntos que estão em voga em determinada época e, portanto, não podem ter um sentido único e universalmente aceito. Esse espectro é unidimensional e necessariamente prioriza um único determinado critério. E o que eu acho mais interessante para o nosso diálogo, essa forma linear de pensar não explica as diferenças religiosas que existem entre as várias ideologias. Gente, basta pensar nas postagens, né? O Facebook se tornou um grande termômetro que rende muito dinheiro com certeza para os seus donos, né? De vender essa informação. A gente da direita dizendo que não entende, que não concorda, um cristão não pode ser de esquerda. E a gente de esquerda dizendo que o pessoal bolsonarista não é cristão de jeito nenhum. Na verdade, você vê os dois lados querendo se apropriar do cristianismo, inclusive. Né? Portanto, não explica as diferenças religiosas que existem entre as várias ideologias. É uma coisa a se pensar. Ele coloca aqui um diagrama que é dele, que é esse aqui, né? que eu já vi outras formas. Esse aqui é o tal do diagrama de Nolan. E você pode achar na internet, inclusive pode fazer testes respondendo algumas perguntas. Né? O meu teste me deu como relativamente autoritário, por exemplo. Mas enfim, colocando num eixo, por exemplo, que é mais ou menos rumo à liberdade individual ou a uma coletividade. Aqui nesse eixo a liberdade econômica, assim por diante. E aqui ele bota dois grandes eixos, né? Esse diagrama que é muito conhecido. De um lado, igualdade, do outro, desigualdade, no outro, na esfera superior, o que é liberdade, o que é autoridade. Né? E aí vai posicionando as várias ideologias. Por exemplo, o nazifascismo estaria muito próximo do autoritarismo e também relativamente próximo de uma visão que promove a desigualdade, ou seja, que mantém a ideia de uma classe é, dominando as outras, né? Ah, enfim, eu não vou me ater a isso aqui, mas ele também questiona que você não tem uma visão unidimensional, linear, tem uma espécie, uma visão meio topológica, mas ainda assim ele faz um grande questionamento a essas formas de classificar as ideologias. E a análise do autor que ele se propõe a fazer é pensar o seguinte: pensar a partir da Bíblia e da sua forma de pensar a história humana como uma história de criação, queda, redenção e consumação. Quer dizer, não deixa de ser uma forma linear, mas eu acho que é um outro sentido de linearidade, partindo dessa história redentora bíblica, né, colocando outros elementos redentores que são transcendentes e não imanentes. Ele pretende, então, nessa obra que nós vamos estudar esse ano, fazer algumas perguntas a cada uma delas. Então, quais partes da criação são enfatizadas? Liberdade, justiça, fraternidade, igualdade, comunidade. Qual é a fonte do mal? E, portanto, qual a fonte da salvação? Essas duas perguntas muito atreladas. O que no pensamento de cada uma é o grande mal que então essa ideologia se proporia a eliminar.
mas também quais são as tensões internas, né? E há muitas tensões internas, basta pensar num enorme partido que é o próprio PT, por exemplo, que tem as mais diversas alas. Uns acusam o partido de ser comunista, é, justamente ou injustamente, talvez, mas enfim, não cabe aqui pensar nisso agora. É, muitos, os mais radicais dentro do PT, chamam o partido ao contrário de um partido que já se tornou liberal, já se tornou de centro, já se tornou social-democrata. E, em especial, qual o lugar da política no mundo de Deus? E aí, talvez aqui ele depois vai mergulhar nos neocalvinistas, né? Naquela ideia das esferas de soberania, assim por diante. Essa é uma outra forma de pensar que ele pretende colocar para, digamos, questionar e analisar as diversas ideologias ao longo do texto. Então é isso, gente. Aqui minha fala seria até aqui. E agora deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Tá um pouquinho lento, tá, gente? Tá. Deixa eu ver aqui. Ok. Beleza. Gente, a gente vai abrir agora para um primeiro momento. Nós ainda temos uns 15 minutos aqui do, do, desse primeiro momento, tá? Eu vou abrir para uma primeira rodada dos comentários de todos aqueles que quiserem participar. Eu fico feliz que eu consegui ser breve assim na exposição. Eu vou talvez indo em ordem da minha tela aqui. Gabriel Gonino, falando um pouco do que de algum outro elemento, talvez que eu tenha já para ser mais breve deixado passar, falando das impressões sobre o capítulo, falando ou questionando mesmo o autor, ou reforçando, enfim, a gente fica livre aí para um primeiro comentário. Vou fechar meu microfone aqui. Pode falar, Gabriel, por favor. Bem legal, Daniel. Eu acho que você conseguiu resumir bem ali os pontos principais do capítulo. E para mim é um novo universo, né? Eu gosto muito de ler e até discutir essas coisas voltadas à política, mas de maneira bem opinativa mesmo, né? Nada, não é minha área e tal. Até porque, como alguém da área das ciências naturais, eu acho que a metodologia é diferente. A metodologia de análise, a metodologia de posicionamento, eu não sei nem se tem assim um posicionamento nesse sentido. Eu tento ser o mais analista, né, o mais neutro possível nas leituras, né? Pelo menos quando eu vou fazer alguma coisa voltada às ciências naturais. E a discussão das humanas, a discussão da política, ela geralmente de partida, ela quase que já te joga, você tem que já partir de um lado, né? Então isso é uma dificuldade muito grande que eu tenho, mas eu acho que o texto, pelo menos essa parte introdutória, é muito interessante de ele já começar dando os conceitos, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que na política esses conceitos muitas vezes são apropriados e até para se tornar palavras de ordem, ou serem combativos em alguns momentos, né? Mas eu achei bem interessante, eu acho que é um livro que vai ter muito a falar para nós nesse período.
né, para auxiliar nesse sentido. Então, eu tenho mais a aprender do que querer comentar qualquer coisa nessa área. Eu vou deixar um desafio para ti, Gabriel, porque eu lembro que eu tive acesso a um estudo que você está começando a fazer, né? Não sei em que pé que tá, porque já faz acho que mais de um ano e tal. É, aplicando modelos. Tenho mais 10 minutos, tá, gente? Logo eu vou pedir pra gente. Eu vou fechar aqui e vou abrir a outra sala, tá? Daí vocês têm todos o segundo link, né? Para você pensar e trazer para a gente como você pensa a partir daquele seu ponto de vista, né, de olhar as sociedades humanas, olhar a relação, por exemplo, entre fé e ciência que você traçou, para também pensar os teus insights assim preliminares, né, de como é que a gente pode, porque assim, quando a gente pensa numa relação predatória, por exemplo, né, ela, cara, a política muitas vezes é muito uma coisa de bicho. Do Homo, não sei se sapiens, mas do homem, né, enquanto um ser biológico, enquanto um ser que tem que batalhar por espaço, que tem que eliminar outro, porque senão, né, É um pura macho. competição, né? Exatamente. Então eu acho que essa postura, ou esses estudos que você faz, olhando a biologia, eles têm coisas a contribuir, eu acho, nesse pensamento. Assim. Então, talvez na próxima rodada você possa trazer para a gente. Bom, em seguida eu tenho aqui. Nossa, eu tenho alguém com T-Rex aqui, eu acho. Felipe Magri do Prado. Você está aí nesse momento? Gostaria de abrir o seu microfone, a sua câmera e conversar com a gente um pouquinho, Felipe? Oi, eu tô sim, mas eu cheguei no meio da apresentação, eu estava sem sinal, trabalhando, e aí eu tô meio assim, tô sem camisa, entendeu? Chegando aqui na casa, organizando, fazendo um rango e ouvindo, não queria perder. Tá legal, beleza, muito bem-vindo. Obrigado. Quem não tiver ainda não teve acesso ao material, eu acho que é um livro que vale a pena adquirir. É um livro que foi premiado, assim, o autor é fera, o autor é da área da ciência política, né? Eu vi recomendação desse livro, eu fiquei interessado nele. Não consegui adquirir ele ainda, mas eu tenho já a intenção de ir atrás dele. Então, eu posso disponibilizar aqui no grupo, vou fazer isso de novo. Quem tiver interesse, ou quiser mandar um e-mail, ou quiser mandar um zap, depois que Maravilha. eu tenho ele em PDF também, né? Mas esse é um dos livros que eu acho que sim, vale a pena você ter em PDF e depois adquirir, porque é, a bibliografia que ele apresenta no final também é fonte bem rica de consulta. A Rossana já tinha, acho que, buscado um sinal. Rossana, por favor. Eu tentei achar a mãozinha aí, mas não consegui. Eu vou, como eu tenho você sabe, né, eu tenho uma reunião logo agora, depois eu vou falar agora e não vou entrar na segunda parte. Tá. Eu vou fazer uma analogia com a minha própria história, mas não que eu vou falar, eu vá falar necessariamente dela. Essa mudança de opinar por um partido ou outro, eu era muito assim, E a vinda, né, a subida do Bolsonaro, ela foi um divisor de águas, porque a partir daquele momento eu comecei a muito mais do que ser e julgar as pessoas pelo partido que elas escolhiam, ver exatamente isso que o livro traz. Vamos pensar por trás de tudo isso, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu não vou dizer adorava, mas enfim, eu não vou usar o termo, mas não é bem isso, de adoração, né, por uma ideologia política. E muitas vezes, aí agora, hoje eu vejo que muitas vezes eu tentava transferir para a militância, que também hoje eu já não gosto mais dessa palavra, mas eu vou usar agora, sentimentos que eu tinha que colocar em Cristo.
Então, assim, eu creio que necessariamente a gente tem que lutar por uma sociedade justa, igualitária, nananana, mas a gente tem que lembrar que Jesus falou, os pobres sempre os tereis, né? Exatamente para a gente poder usar de misericórdia. Hoje eu entendo por que Deus permitiu tanto os pobres, que ele falou que sempre teriam, quanto as pessoas com necessidades especiais, que Deus falou que nelas ele mostraria sua glória. Por quê? Para a gente exercer misericórdia, né? Então, hoje eu consigo entender muito de Cristo, né, na graça comum, no meio político em geral, né, e como deve ser a minha luta frente a isso. Minha luta não é contra carne ou sangue, né? Ainda que partidos políticos sejam a forma de você, digamos, se inserir numa luta política, aquilo não é o fim em si mesmo para a gente que crê em Cristo. Então eu tô falando isso porque hoje eu entendo muita coisa dessa, né? Hoje eu entendo isso. E uma coisa que eu não conseguia ver de problema na minha linha que eu... hoje eu não adoro, mas hoje eu ainda flerto. Hoje eu flerto, né, com a esquerda. Mas hoje eu não consigo me identificar mais como uma esquerdista, se é que eu posso dizer assim, né? E eu estava tentando achar aqui um texto que o Guilherme de Carvalho, ele falou, maravilhoso, não sei se vocês já viram, talvez na próxima reunião eu possa trazer, quer dizer, ou mostrar para o Chuamba, para ele trazer, se ele achar melhor, sobre as 7 características que todas as sociedades têm, e onde que a direita e a esquerda tem mais dessas características, né? E eu achei esse texto maravilhoso, porque por que está tendo essa polarização, né? Ele faz a analogia dessas características como se fosse sentidos gustativos, né? E muito interessante esse texto que o Guilherme mostrou, não é dele, né? Mas é isso. Então, assim, essa capacidade, resumindo agora, essa capacidade de pensar a política através de Cristo, ou através da Bíblia, enfim, né? Ela é o ponto de virada. É o ponto de virada. Porque por exemplo, se eu sou esquerdista, eu tenho que quase que necessariamente engolir aborto. Não é. Então, se isso aqui não vai contra a Bíblia, beleza. Agora, se vai, isso não me representa mais, né? Então é isso. Obrigada. Daniel, posso falar porque segue o mesmo raciocínio, a minha fala vai seguir o mesmo raciocínio da dela? Não, eu vou finalizar essa primeira parte e vou pedir que todos vocês, então, que querem continuar, entrem no segundo link, né? Porque em algum momento vai acabar cortando aqui, eu não quero que corte. Eu vou fechar aqui essa sala agora e vou abrir a outra. Então vai ter Obrigada, gente. Osana, maravilha, obrigado pela presença. Abraço, a gente se fala. Vou fazer isso, tá, gente? Vou dar pausa aqui na gravação e vou abrir outra sala. Até daqui a pouco. Ok, gente, desculpa, meu computador estava lento, estava difícil abrir aqui tava difícil entrar aqui o segundo link, ele tá, não sei. Enfim, estamos aí e para esse segundo momento de conversa, boa noite a todos. E tava na vez, o Mano tinha o Gari politizado, né? Tá como aí, que é o Osvanir,
queria falar. Depois, então, acho que na ordem estava. Tem dois Stephen aqui, né? Miriam Stephen Nathanael, que eu vou deixar a Não, palavra para eles, mas pode falar, mano. não, se quiser falar, porque eu queria falar, aproveitando o embalo da fala dela, né? Por isso, mas se quiser deixar outro falar, pode falar, não tem. Não, pode ser Posso você, falar? mano, pode Então, falar. tá bom. Não, é mais ou menos dentro da fala da Rossana, né? Rossana, né? Eu também comecei a minha formação política aos 16 anos, tal, dentro da teologia da libertação, da Igreja Católica. Então, aí, você tem toda aquela questão política ideal, né? Sem, assim, de um conhecimento de Deus, mas do Deus da luta histórica, aquela coisa toda, tal. E eu lembro que uma vez até escrevi no caderno assim, Brasil, esperança, PT na liderança, né? Então o professor meu questionou, mas enfim, hoje eu vejo diferente, né? Eu tenho aprendido muito, eu sempre coloco nos meus comentários que hoje eu não carrego mais a cartilha comunista debaixo do braço, né? Sou de esquerda ainda, confesso, não tenho, meus ideais são de esquerda, eu estou aí na luta contra o capitalismo neoliberal, mas eu acho que essa questão de radicalismo de esquerda, ela não funcionou, né? Nunca funcionou. Mas, enfim, o meu discurso é mais ou menos na linha do que a Rossana falou, né? Então, hoje eu procuro, né, luto ainda muito em colocar Jesus Cristo, né, em primeiro lugar. Eu acho que a nossa missão é essa, né? E como a Rossana mencionou também, eu acho que os pobres sempre vão existir, independente de ideologia, independente de partido, de presidente que tiver, porque isso é uma condição da ganância humana mesmo, né? Isso entraria em outros temas para discussão, questão social, humanista, mas, enfim, hoje, principalmente essa obra aqui, né, muito boa, está me ajudando a reforçar essa linha de pensamento, né? Continuo reafirmando, a minha visão ainda continua sendo de esquerda, né? Continuo nessa luta radical, mas eu procuro alicerçar hoje os meus pensamentos em cima de uma convicção cristã, né? Até eu marquei um trecho aqui que o autor falou assim, ó, isso não quer dizer que a salvação em Jesus Cristo está à parte da política, né? Isso eu achei interessante que ele falou, né? Em outro texto que eu mencionei no início da nossa conversa, que ele menciona de que existem nós como cristãos e conhecendo essa verdade, que a verdade é somente em Jesus Cristo, ele menciona isso. Nós como cristãos temos que resgatar o que de bom tem essas ideologias, porque elas também têm coisas boas, né? Então, mais ou menos seria isso a minha fala, a princípio, minha primeira fala. Uhum. Stephen Nathanael, que estava aí, se estiver ouvindo e se quiser participar junto com a gente, bem-vindo. Olá, boa noite. É uma satisfação muito grande estar acompanhando aqui a fala dos senhores e anteriormente da senhora também. Sou de Chapecó, Santa Catarina. Eu recebi esse link da minha filha, que está no mestrado e numa disciplina de doutorado, e é um tema bem pertinente. Nós, como cristão, também temos esse olhar entre fé e a ciência, e também olhando no pensamento de conquista, fazendo parte de uma missão indigenista também, e observando sempre os movimentos sociais e como ele vem se concretizando, sempre no olhar de Jesus Cristo. E até tem um livro que diz, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu vejo e percebo que nós, como cristãos, estamos sempre no olhar de Atos dos Apóstolos, e viviam todos em comum. Então, é muito interessante nós
pensarmos nesse olhar de Jesus Cristo. Que Jesus, onde ele estaria? Lá na favela? Lá no meio dos oprimidos? Provavelmente que sim. E obrigado pela oportunidade, continuaremos aqui ouvindo, e vai contribuir muito para o nosso crescimento espiritual em todo o tempo. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Ok, muito obrigado. Aqui eu tenho Graziele Oliveira. Não sei se a Graziele estava no primeiro momento, Isso, mas... não. É minha primeira vez aqui. Eu conheci... Peguei o link, né? No grupo da ABC de Letras. Eu sou formada em jornalismo, mas estou fazendo letras e edição atualmente. E eu achei um tema muito interessante, então eu resolvi participar. Ok, mas se tiver também Opa, desculpa, se tiver também alguma opinião, não sei se chegou a ter acesso ao texto, pode... Não, vou pegar ele aqui para poder ler. Miriam Steffen. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu estou aqui acompanhando junto com o Natanael, nós somos casados, um casais. Acabei abrindo aqui também por uma questão de logística do som aqui, que não estava muito legal. Tivemos que utilizar dois aparelhos. Na verdade, cheguei no meio do caminho aqui. Achei interessante o debate, mas ainda não tenho propriedade para discuti-lo. Achei interessante também o tema aí do livro e vamos nos inteirar aí do assunto, que é bem pertinente aí na nossa prática cristã e pedagógica também. Somos professores, educadores, somos cristãos aqui em Chapecó. E também trabalho com uma parcela, trabalhamos, né, com parcela da população tanto excluída. Eu trabalho numa associação de cegos, então, pessoas com deficiência, né? E como meu marido mencionou, também temos uma missão indigenista. A gente trabalha em algumas áreas aí que fica sempre à mercê, né, da nossa sociedade cada vez mais, né? Então, é importante a gente ter esse olhar, né, tanto político, pedagógico, enfim, cristão, né? Que isso tem a ver. Então, vamos entender aí um pouco mais do assunto. Achei interessante também o material aí do livro, mas ainda não me apropriei dele. Pretendo me apropriar. Obrigado pela oportunidade. Ok, legal. Então o livro Visões... Ele tá... Eu não estou querendo sair aqui para não desmontar aqui o negócio, o suporte do notebook aqui, mas está aqui do meu lado aqui. Visões e Ilusões Políticas, né? O autor David Koyzis. Quem precisar, deixa eu assim, antes de adquirir, eu gostaria de incentivar, mas eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Pode solicitar o PDF por e-mail. E também vou colocar aqui justamente o Zap. Pode me contatar aqui, de repente, para ser de início mais rápido na leitura, eu disponibilizo o PDF. Mas com certeza é um livro que vale a pena ser adquirido. A proposta do livro, então, para quem chegou agora, na verdade, falar um pouco sobre todas essas ideologias. Eu vi que o autor percorreu, até porque trabalha com isso, né? Percorreu 5 ideologias das principais. Ele resolveu não falar de algumas outras, porque essas outras bebem de fontes comuns, né? Mas colocando justamente um olhar cristão, claro que é um determinado olhar. Mais para frente a gente vai ver que ele vai beber de uma parte da teologia católica, né, a teologia social da Igreja Católica, e aí talvez mais por ser a igreja a qual ele pertence, o movimento neocalvinista e a forma com que ele olha a política, né?
Eu, pessoalmente, hoje me situaria, né? Eu me olho ainda um pouco linearmente, me situaria numa posição de centro para a esquerda. Mas hoje eu abri muito mais o diálogo, eu já fui muito influenciado pela esquerda também. Muitas vezes, confesso, sem um real fundamento, sem mais leitura, sem muito conhecimento, indo muito no efeito manada, hoje eu reconheço. Eu lembro que numa das primeiras semanas já da graduação, eu me deparei já com uma greve que teve na faculdade, o cara em cima do caminhão com megafone. Depois, nós tínhamos aqui em Rio do Sul um pastor que era ligado à esquerda católica, ao grupo chamado CEBI, que é Centro de Estudos Bíblicos, né? E que na época, junto com aquela ideia das comunidades eclesiais de base, que bebe da fonte da teologia da libertação, que por sua vez, né, vai beber aqui no Brasil do Leonardo Boff, mas do Gustavo Gutierrez e da obra dele, e de teólogos mexicanos, espanhóis e tal, enfim, latinos de certa forma, que é muito importante sim. Eu me considero, agora partindo de um depoimento mais meu, né, privilegiado nesse sentido de poder ter participado de todo esse movimento. Vejo que hoje coisas que eu realmente, como da Rossana, o pensamento dela é um pouco meu também, que eu estava equivocado talvez justamente na ênfase que eu dava a certas coisas. A crítica que me veio de várias fontes, veio de um irmão que é mais à direita, veio da leitura desse livro O Evangelho numa Sociedade Pluralista, que para mim foi um divisor de águas, veio na forma como eu vi muitos teólogos católicos que ainda hoje alguns mais conservadores são contra o marxismo, né? Mas também sou grato porque todo esse movimento faz a gente sim olhar com muito cuidado uma parcela da população que eu não creio que Deus pode se alegrar com a forma como se vive. Tá? Se eu penso aqui, por exemplo, em como era tratado uma pessoa autista há muito tempo atrás, por exemplo. Cara, eu chego até a me emocionar porque quem tem um filho autista, ou quem tem pessoas que estão sofrendo na sua família, e se eu fico imaginando, ou como uma filha minha poderia ser tratada no início da Revolução Industrial, naquelas máquinas têxteis, né? A gente sabe, a gente tem documentos de época que dizem que essas crianças justamente eram colocadas naquelas fábricas para elas pequenininha, a mãozinha conseguia lá tirar os fiapos lá das máquinas de tecelagem. Tinham jornadas de 10 a 14 horas com 6, 8, 10 anos, né? Hoje a gente acha isso tudo inconcebível. Enfim, se você pensa na situação do indígena, e o casal mencionou, eu lembro que eu vi uma vez um filme que mostrou eu não lembro o nome do filme, não sei se é o Anel de Tucum, alguma coisa assim. Eu sei que mostrava uma cena de uma índia sendo grávida, sendo pendurada com as pernas para o alto, e um espanhol partindo ela no meio a machado, né? Então, assim, o que também esse povo sofreu nas mãos de um expansionismo, do imperialismo, é brutal. Se eu penso nos negros, como eu já mencionei antes, né? Em tudo que eles passaram, a diferença que nós enquanto etnia histórica, os europeus, italianos, Gonino, Gonino é italiano, né? E, enfim, nossos ancestrais não vieram acorrentados, eles vieram para cá livres, tiveram um certo privilégio de acesso à terra. É muito diferente de você ter vindo. Não importa se o negro lá foi escravizado pelo negro, como, né, alguns políticos fazem questão de afirmar, isso é verdade, sim, mas isso não exclui o problema de que é uma diferença brutal de como o negro veio para cá, para as Américas. Então, também se eu penso na questão homossexual, nas pessoas que têm essa, digamos, uma incompatibilidade entre corpo e mente na questão do gênero, e como eram tratadas essas pessoas que eram, sim,
mortas, eram apedrejadas, cabeça raspada lá na Alemanha, que nem eu. Cuidado, se ele tiver ainda uma suástica aqui, bicho, não chega perto que eles vão te botar num canto, vão te apedrejar. Essa é a realidade. Né? Ela é uma realidade brutal e esse contato com o dito movimento de esquerda me propiciou essa visão assim que eu não acho ruim. Mas veja, hoje eu percebo, né, que também pode ser um elemento colocado como, entre aspas, um Deus. Né? Você acaba colocando o pobre, a categoria pobre, e os excluídos em geral, como uma categoria quase intocável. Né? Então, tudo tem seus prós e contras. Agora, rapidamente, antes de abrir para uma nova rodada. De um outro lado, eu já conversei com pessoas, né? Eu tinha um colega, uma discussão dessas de Facebook, que a gente depois até se arrepende de ter começado. Quem nunca, né? Onde o colega que já foi aluno meu de música, eu estava dizendo, não, a gente tem que valorizar a questão social e tal. Não, mas porque assim, cara, se tu não tá contente com o teu trabalho, vira patrão. Eu fiquei pensando, tá, mas muita gente não tá contente com o seu trabalho, a solução é virar patrão. Quem vão ser os empregados desse novo patrão? Isso para mim não responde nada. Não tá contente com o teu trabalho, com a situação da classe trabalhadora, vira patrão. Na minha matemática ainda vai precisar eu virei patrão, se eu precisar ter um empreendimento de um pouco maior, eu vou precisar de empregados. Como é que fica essa distribuição? Mediar todas essas questões para minha vida não foi fácil. Demorou, foi um processo demorado. Para eu pensar assim, bom, eu tive essa influência. O que fica de legado, o que eu ainda defendo? E o que hoje eu vejo que pode ter sido um exagero e tal. Ainda hoje não é tão simples nas conversas e discussões, né? Quando a gente traz esse assunto, a gente facilmente pode ser colocado, bom, se eu estou conversando com um cara da direita tal, se eu fizer qualquer questionamento, ele vai achar que eu sou comunista. Bom, agora se eu estiver conversando com um comunista e fizer qualquer comentário, ele vai achar que eu sou um bolsonarista. Está difícil. A gente está muito facilmente ser colocado em lugares que a gente na verdade não está, né? Como eu posso fazer essa separação? Eu acho que talvez essa leitura possa ajudar nesse sentido, tá? Muito bem, então vamos para mais uma rodada aqui. Vamos começar aqui com o Gonino de novo. Talvez o Gonino até possa falar da sua experiência, talvez até hoje, né, na esfera federal, como é que sente isso, sem aqui passar por especificações, não é esse o caso, né? É esse ou aquele sindicato, aquela coisa, como é que tu enxerga isso, mas também que tipo de análise prévia tu consegue traçar quando a gente pensa também que a política é feita por homens biológicos. Exatamente. Acho que a minha experiência não é muito diferente, não, da de todo mundo comentou, né? Nós somos seres políticos também. Eu costumo dizer que dar aula de biologia hoje também está difícil por conta disso, e tem algumas hipóteses sociais que entram na esfera biológica, ao mesmo tempo que tem também hipóteses biológicas que entram nas esferas sociais. Eu costumo dizer que, por exemplo, nós, seres humanos, somos animais sociais, né? Ou seja, nós temos um hardware que é biológico, né? Onde esse software social funciona. Então, não tem como desvincular, mas ao mesmo tempo a gente não pode cair na questão do determinismo, né?
nem do determinismo biológico, nem no determinismo social. Ou seja, como quase tudo na vida, essa análise também depende de um equilíbrio, né? E a gente vive uma época que o equilíbrio praticamente não existe, né? Então, como você falou, Chuamba, que a gente é colocado em lugares que possivelmente a gente não está, pelo simples fato de às vezes fazer um questionamento, né? E isso é muito problemático, ainda mais que nós estamos falando nós estamos aqui nos reunindo para falar de fé e ciência. Duas coisas que a gente diz, né, que religião e política não se discute. Então, olha só, a gente está se colocando num local, né, numa posição ainda mais delicada, querendo ou não, porque é aquela história que a gente sempre conversa na BC2, né? Na igreja a gente é um cientista, então a gente está do lado da ciência, e na universidade nós somos religiosos, a gente está do lado da religião. E na política é um reflexo disso que sempre foi um senso comum, né? E eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, porque, embora eu nunca me aprofundei nisso, tem vários indicativos, né, de que alguns fatores biológicos nos ajudam, né, levam a gente a ter alguns posicionamentos, inclusive ideológicos. É uma discussão em aberto, e isso eu particularmente acho muito interessante, né? Porque, novamente, é o que eu digo, a gente não pode descartar essa opção. Porque senão a gente vai cair tudo é construção social, no sentido de que a gente vai partir do nada. E a gente não parte do nada, nós somos animais. Né? Nós temos um corpo, nós temos um cérebro, e nós temos um DNA, com muitos genes, né, que colocam várias coisas importantes no meio do caminho. Então fica aí isso também para a gente poder ir discutindo ao longo do tempo. Eu me comprometo a trazer alguns estudos nesse sentido também, porque eu acho que pode, se não colaborar diretamente, mas apimentar as nossas discussões. Bah, que legal, não, com certeza. Eu acho que seria da gente combinar um dia que tu puderes, numa terça aí, a gente pretende fazer mensalmente o encontro, né? De tu trazeres aí, então, uma fala, justamente, né? Você evitou justamente buscar o termo determinismo, que, claro, daí você pode cair no fatalismo, né? Bom, então, eu tenho um DNA que vai me direcionar para as questões sociais. Portanto, eu serei um socialista cego, né? Mas, ao mesmo tempo, não negar que nós temos componentes biológicos, para que nós não coloquemos a esfera social como um pequeno Deus dentro desse determinante de tudo. Tudo é social. Né? E aí realmente eu estou simplesmente deixando biologia de lado, né? Seria muito legal. Aqui então eu estou percorrendo aqui, dessa vez eu vou colocar aqui para o humano, mas os seus comentários de como é que você enxerga aí, a partir das falas dos colegas aí, os teus pensamentos. Tanto a tua fala, estão me ouvindo então, né? Tanto a tua fala quanto a do Gonino ali, eu acho importante. Aquilo que eu havia mencionado, né? Eu acho que o importante para a gente é que a gente perceba essa realidade, né? E agora vou até falar num tema que a Marilena Chauí trabalha, que começou a partir do neoliberalismo, que ela coloca como ideologia da competência, né?
Então, só fala aquele que é competente, né? A mídia fala isso, então, quer dizer, a vez e voz só tem aquele que é competente, aquele que conhece do assunto, aquele que tem autoridade, né? Então, abrindo um parênteses, uma pequena parte da fala dela, né? E é isso aí, a gente tem que cuidar com isso, né? E procurar trabalhar diante dessa realidade aí que a gente vê, né? Que procura destruir essa concepção que a gente tem, essa visão que a gente tem, né? Cuidando, né? Como eu coloquei no início da minha fala, em a gente ter essa ideia que o companheiro Stephen, né? Colocou ali, Stephen Nathanael colocou ali, da visão de Atos dos Apóstolos, né? Em que a gente tem que ter essa visão de comunidade, de igualdade, de fraternidade, mas não temos que cuidar para não colocar isso como um Deus, né? Que o texto cita ali que cada ser humano acaba criando uma ideologia ou seguindo uma ideologia e consequentemente seguindo a um Deus, né? Para mim, assim, finalizando, está sendo ótimo. Como eu sempre coloquei, desde o princípio do ano passado, quando o Daniel me convidou, eu estou muito satisfeito e tenho aprendido muito. Só para dizer, o Mano aí, esse ano, como o assunto é política, a gente conversa muito, coloquei ele como a coliderança aqui para me ajudar aí, tá? Ele está sempre junto aí. A pergunta que fica, né, já colocando até para os demais, para a gente ouvir também os outros, como eu posso conciliar a minha fé se eu realmente tenho e me sinto e me identifico com uma determinada ideologia? Que tipo de relação essas questões, essas áreas podem que tipo de relação pode ocorrer nesse caso? E, claro, que tipo de relação eu terei com os outros que mantêm também a sua fé, portanto nós temos algo que nos une, mas que tem uma ideologia contrária à minha, portanto algo que nos afasta, né? Como é que a gente pode viver junto? Eu até trago aqui, antes de passar para os outros, uma fala que eu fiz no grupo ABC2 Artes. Eu terminei assim, dizendo rapidamente que foi uma palestra introdutória sobre o que é arte e tal. Uma questão que eu acho muito importante, que tem a ver com estética, né? Porque a estética vem justamente, a palavra originalmente tem a ver com sentir, a estesia. A estesia é isso, é o sentir, nesse caso, claro, aplicado à imagem, aos sons e à arte em si, né? Mas eu perguntei se nós temos realmente portas abertas, porque assim, essa analogia de portas abertas, ela daria para explorar muita coisa, porque veja, uma porta aberta significa que o que está dentro pode sair, mas significa que o que está fora pode entrar. Significa também que eu posso manter as portas fechadas. Significa que as portas podem tentar arrombar de ambas as partes. Quer dizer, eu acho que a grande questão é justamente esse mesmo conceito eu uso em termos de política. Como é que eu posso manter portas abertas? Né? Porque se eu abro, que significa que o que está fora, ao mesmo tempo que, porque veja, eu posso pensar que eu estou dentro e tem algo lá fora. Se eu abro, tem contato. Eu quero esse contato? Que tipo de contato vai ser? Abertas as portas, como é que vai sair boiada atropelando todo mundo ou vai entrar boiada massacrando o que está dentro? Que tipo de relação é essa? Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, não é fácil, mas me parece que ela é necessária, absolutamente necessária, e se colocada de uma forma assim, a partir da fé cristã, mais necessária ainda, porque a gente está vendo que não só o autor está certo ao dizer que as ideologias não morreram, como nós vimos um conflito surgindo, né? Na divulgação eu coloquei isso, muito parecido com a Guerra do Vietnã. O que era a Guerra do Vietnã? A Guerra do Vietnã era um localzinho, um paiseco lá, paiseco, puxa, não, ficou feio, um país pequeno, para não, que
era uma espécie de elo. Se ele dominado pelo comunismo, o Ocidente não queria. Eles pensavam vai ser um efeito dominó. Depois do Vietnã vai vir. Daqui a pouco tem a Europa, e chegou realmente, né? A Alemanha foi dividida, tudo. E eles queriam a todo custo barrar e se meteram lá para guerrear contra e o país se dividiu, norte e sul. E aí quando a gente vê agora, partindo da Rússia, entrando num país, e os Estados Unidos tendo, como ainda a nação mais desenvolvida, a ingerência, uma ingerência ainda periférica, mas a gente não sabe até onde isso vai, isso novamente cheira a um novo conflito, a todas as grandes guerras que dominaram o século XX. Portanto, o que faremos com as nossas portas, as portas da nossa mente, do nosso coração? Essa, para mim, é a questão que eu também não sei ainda. Eu gostaria de ouvir, então, se a Graziele gostaria, a partir do que foi dito, trazer alguma contribuição, o seu pensamento. Gente, o que eu gostaria de dizer é: cada um tem a liberdade de se colocar a partir da sua ideologia, né? A ABC, por exemplo, na própria questão das ideias sobre criação, respeita ideias diferentes, né? E eu creio que também aqui ninguém vai dizer, não, você é da esquerda, você é um comunista, não pode estar aqui. Ou então você é da direita, é um extremista, é um bolsonarista, não pode estar aqui. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade, eu espero, queira Deus, que a gente tenha essa maturidade de estar aqui, dizer. Tem um irmão que diz, olha, eu pendo mais para a direita. Já tivemos nossos conflitozinhos, mas hoje a gente se respeita. Eu creio que a gente pode aprender, se soubermos o que fazer com as portas, com o que está dentro e com o que está fora, e como é que essas coisas vão se relacionar, né? Então, por favor, não tenham medo de colocar assim, né? A gente só não quer criar realmente debates infrutíferos, né? Nesse ponto acho que não nos cabe aqui, mas de ouvir cada um e o que pensa. Graziele, gostaria de complementar, trazer mais alguma fala, alguma consideração? Eu estou bem como a Miriam, como ouvinte. Mas é uma discussão que eu estou entrando nos últimos 2 anos. Assim, eu sempre fui muito leiga, né? Muito fechada mesmo nessa questão política, e depois do meu divórcio eu comecei a estudar um pouquinho mais, né? Não tem uma relação, mas acho que eu tive um pouco mais de atenção às questões políticas, eu comecei a enxergar mais, né, a minha necessidade de entender o universo, de entender como que funciona e qual papel também que eu estou fazendo, né? Que papel é esse? A gente está na igreja e tem dentro das nossas igrejas essa... Não tem a discussão, eu sinto falta disso, mas tem as divisões, né? Então, às vezes, você pensa de uma forma que o outro não pensa, e graças a Deus, a igreja que eu participo, a gente não leva essa discussão, infelizmente, para frente, mas graças a Deus a gente consegue dialogar com as diferenças. Eu acho que, como cristãos, isso é muito importante, é isso que você falou, né? É muito importante a gente conseguir dialogar com a diferença, porque hoje o nosso universo está muito... os debates estão muito polarizados, né? Então, eu acho que tem sido muito difícil a gente conversar. Na minha casa, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, porque, apesar de eu ter votado no Bolsonaro, eu já votei na Dilma, eu já votei no Lula, né? Então, assim, são perspectivas de maturidade também, perspectivas de um olhar. Eu votaria no Bolsonaro de novo? Não sei. Não sei, estou analisando, né? Então, tudo depende muito do que vai ser apresentado, de eu olhar para trás, entender o contexto histórico também, entender aquilo que, claro, a gente, como cristãos, a gente tem que ter essa questão espiritual também, né? De entender o nosso papel, de entender para onde Deus está nos levando. Então, eu tô assim, eu sou um pouquinho leiga ainda, então por isso que eu achei muito interessante. Falei, eu vou ouvir pessoas que sabem muito mais do que eu, então eu tô aqui mais para refletir mesmo, né? Então, agradeço a oportunidade de vocês estarem com esse diálogo, com esse debate, que eu acho muito importante.
Só um detalhe que talvez me fugiu. Você fala de onde, De Graziela? Minas, BH. Opa, É, legal. Minas tem um bocado de gente da BC2, né? sim, Legal, muito bom, muito obrigado. obrigada eu. Wanderson chegando aí, não sei se conseguiu acompanhar, não sei se já chegou a ler o livro que a gente está estudando. Gostaria de contribuir de alguma forma, Wanderson? Opa, boa noite, gente. Não cheguei, eu tenho o livro, né, mas ainda não cheguei a ler, não. Eu estou cursando, né, duas faculdades, economia e letras, né, e a parte da economia, né, fala muito sobre linhas, né, de política, né, desde Adam Smith a Karl Marx, entre outros, né. Então, acho que sim, muito importante a gente falar sobre isso, porque que nem eu acho que eu peguei a última fala dela, né, que está muito polarizado, né, as pessoas estão muito sem paciência para conversar sobre isso, respeitar a opinião, né, ainda mais no meio cristão, né, se quem vota no Lula ou quem vota no Bolsonaro, ou entre outros, ninguém está a fim de ouvir a opinião um do outro, entende? Que nem ela falou, eu também já fui eleitor de Dilma, de Lula. Hoje, na última eleição, votei sim no Bolsonaro, né? Falo isso abertamente, mas que nem ela falou, estou avaliando, né? Não sei se é ou não, né, um momento para votar de novo, reeleger, enfim. Acho que é isso. Acho que a gente sim tem que falar sobre isso. E quando botaram isso no grupo, né, sobre essa questão, eu fico pensando como é que os pais da igreja lidavam com isso na época, né? Santo Agostinho, né? Tomás de Aquino, entre outros, né? Como é que eles lidavam com isso, né? Excelente questão, né? Excelente questão Ô, para Daniel, só se deixa eu pensar. fechar um parênteses ali na fala dos dois, da Graziella e do... eu acho importantíssimo, a gente já se conhece, eu sei o teu pensamento, tu o meu, e como eu falei, a minha visão, minha concepção, minha visão de mundo é direcionada mais à esquerda, mas aonde eu aprendi muito mesmo, foi quando eu ouvi o outro lado, que eu deixei essa visão radical, cara, que eu tinha, né? Como eu falei, carregava o Manifesto Comunista debaixo do braço e não, ou era esquerda ou nada, né? E eu tinha visão de esquerda radical mesmo. E foi ouvindo, eu lembro até hoje, eu citei para o Daniel já, eu tinha um professor que dava aula na FURB, nunca mais vi ele, mas a gente de vez em quando se encontrava, e ele neoliberal extremo, né? Nossa, bem neoliberal mesmo. E a gente tinha altos debates assim, e eu aprendi muito com ele, a ter essa visão não fechada, né? Não fechada de... Era isso. Legal, obrigado. Tenho ainda aqui o Stephen, Natanael. Gostaria de trazer uma nova contribuição. Ok. É interessante quando o Wanderson ele coloca a questão dos pais da igreja. Eu vejo o movimento metodista a partir de John Wesley. John Wesley ele foi o cara que fez a reforma pedagógica, a reforma trabalhista, né? Ele evitou que a Inglaterra viesse à falência, né? Quando os camponeses vieram para o trabalho braçal, eles eram explorados, se deram a bebida. Então, a Inglaterra hoje é o que é. Louvado seja Deus pela vida de John Wesley, que trouxe esses movimentos, trazendo essas reformas, né? E é muito interessante também como que eu vou conviver com o diferente. Tem um filósofo contemporâneo, que me parece que foi Habermas, ele disse que a verdadeira democracia é conviver com o diferente. E o que acontece hoje, por exemplo, nos movimentos evangélicos? Se você volta lá na igreja primitiva, os cristãos eram chamados de santos. Aí, com o decorrer dos movimentos, se tornaram cristãos.
esses cristãos se tornaram evangélicos e depois se tornaram gospel e hoje são tratados como ideológicos, porque defendem uma bandeira ideológica de esquerda ou de direita e esquecem da mensagem da cruz. Então há uma decadência no meio dos evangélicos e da fé. Hoje a maior intolerância vem acontecendo no meio evangélico. Às vezes eles perguntam para mim, você é evangélico? Eu falo, não, eu sou um cristão. Eu já estou com vergonha de ser um evangélico, né? Começa a ter vergonha de se fazer parte desse grupo. Mas não podemos esquecer que a mensagem da cruz, da salvação, ela não pode deixar de ser anunciada como mensagem de libertação e salvação de vidas, né? Essa é a contribuição que eu tenho e muito grato mesmo, está sendo gostoso estar aqui ouvindo esses pensamentos, essas falas, né? Isso contribui muito para o nosso crescimento também. E eu sempre tive essa posição mais assim, do lado da esquerda, assim, muito mesmo. E isso tem contribuído também para os nossos movimentos com a área social, com os indígenas. Eu sou educador, sou especialista na área da educação, aqui na rede municipal de Chapecó, trabalho com educação infantil, fundamental, né? Já estive também trabalhando com ensino superior na universidade. Isso ajuda muito nós a pensar e conviver com esses diferentes. Muito obrigado. Ok, não, nós que agradecemos também a presença, né? Que bom que chegou até aí. É verdade, com certeza a cruz é libertação também social, né? Eu não posso pensar que um governo que teme a Deus pode de qualquer forma oprimir qualquer setor da sociedade. Difícil de lidar, porque realmente nós vivemos ainda num sistema que é considerado capitalista, sei lá, avançado, eu não saberia bem como colocar, mas me parece que ainda estamos, né, nesse sistema e ele sempre é piramidal, né? Sempre poucos na base, poucos no topo e muitos na base. Isso realmente é muito difícil de pensar que ideia política pode trazer uma contribuição. E ao mesmo tempo, por exemplo, no Brasil nós não temos candidaturas avulsas, por exemplo. Quem quer trabalhar, porque a política ela tem a ver com a polis, com a cidade. Nós não, ainda hoje é a forma que nós temos para a mudança que a gente pretende. Muita coisa ainda passa pela política. Como desempenhar, como ser um político, como ser um cristão na política. Não necessariamente como ser um político cristão, porque daí realmente cai naquilo acho que foi o Wanderson ou o Stephen, agora não lembro, que falou, né? A gente está com vergonha de dizer evangélico, né? Você pegou uma conotação, tem a bancada evangélica e tal. Mas, de um outro lado, também a gente não pode... a igreja não pode ter voz nas câmaras também? Precisa ser da forma a se conciliar, por exemplo... Esse pessoal fazia piada, né? O BBB, né? A bancada do boi, da bala e da Bíblia. Uma associação triste para nós, né? Boi, bala, Bíblia. Boi tudo bem, mas bala meio que fica fora, né? Mas enfim, gente, assim, a gente já está com 1h30 de gravação. Eu vou perguntar então se alguém gostaria mais de comentar mais algo. Tem liberdade, tem tempo. Alguém quer levantar a mãozinha, dar mais uma contribuição? Por favor, Wanderson. Não, eu acho que sobre essa questão da ideologia, né? Eu acho que a gente, né, centrado na palavra, né, buscando tradição,
os pais fundadores, igual eu falei, eu acho que vai ter momentos que ou a gente vai estar muito equiparado à esquerda, defendendo algumas coisas, ou a gente vai estar equiparado à direita ou centro, entende? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que saber, eu acho que dialogar entre direita, esquerda, centro, eu acho que a gente tem que saber se movimentar, né? Que eu acho que nem tudo que a direita fala eu concordo, e nem tudo que a esquerda fala eu concordo, e nem tudo que o centro também fala, né? Eu concordo. Acho que o ideal, acho que deveria ser o diálogo, entende? E eu tenho observado um pouco esse governo, monarquia, né? Que tem seus excessos também, que nem eu botei no grupo. Não sei se seria o ideal, é coisa que eu ainda estou observando, né? Pela tradição do Brasil. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o diálogo, esses espaços assim que a gente tem, assim, eu acho que é o lugar ideal para a gente falar sobre isso. Que nem você falou, a bancada evangélica, cara, só me envergonha, né? Muita coisa de podridão saiu de lá, assim, desculpa falar assim, mas, cara, eu acho que deveria ser banido isso, né? Essa bancada, né? Banido que eu falo assim, se dissolver, né? A gente se arrepender e voltar ao início de novo e ver o que a gente pode fazer, entende? Pois é. Realmente é complicado, né? Finalmente, talvez existia a voz e vez da igreja, mas ela está vinculada dessa forma, né? Gente, agradeço as contribuições de todos. Bacana a gente poder conversar. Estão todos convidados eu vou sempre estar divulgando os novos encontros nesse formato. Gonino já está convidado a trazer essa fala aí que você mencionou antes. E o que a gente quer é conversar. Eu tenho substituído a palavra diálogo, porque ela, apesar de muito boa, claro, ela é oposta, às vezes erroneamente, à palavra monólogo. Como se di fosse dois e mono um. E na verdade não é. Quando a gente olha a origem da palavra, diálogo vem de dia, que significa através, e logos, que tem a ver com palavra, com conhecimento, estudo. Na verdade, diálogo significa apenas através da palavra. Mas conversa, a palavra conversa na sua raiz, ela tem a ver com conversão. Eu acho que ela traz um sentido assim, olha, eu estou olhando para um lado, mas deixa eu olhar. Porque veja, quando eu abro a porta, eu vou ter que ver o que está ali. As pessoas vão se ver, vão ter que se ouvir, vão ter que se relacionar. Isso que eu acho que é uma das chaves dos grupos da ABC2, é a gente poder conversar e dizer, beleza, talvez até divergir, quem sabe, tudo certo, mas a gente pode depois orar junto e tudo bem, cada um vai pensar na contribuição do outro. Né? Quem disse que o Plano Real não teve contribuições? E foi de um movimento social-democrata, talvez considerado mais de centro. Ao mesmo passo que centro hoje também virou sinônimo de centrão. Não tem mais aquela ideia do equilíbrio. Centrão no Brasil centrão no Brasil é podridão, né? Então, e muitos dizem, não, eu tenho que ser radical nas minhas defesas. O radicalismo também se esvaziou de sentido. Então, quando a gente consegue conversar e dizer, tudo bem, eu tenho a máxima divergência com esse ponto aí, mas nós não somos inimigos, a gente diverge nas ideias, isso falta. E queira Deus que esse ano seja um ano aqui no grupo disso. Que a gente possa conversar, possa ter a maturidade de divergir, às vezes é um pouco dolorido, mas possa orar junto depois, né? Amém, pessoal? Gente, uma boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença e vamos nos comunicando. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.